Então, boa noite para quem chegou, para quem vai chegar depois ou quem vai ver esse vídeo depois. Tem um grupinho que está vendo depois. Então, queridos, a gente vai seguir, né, o nosso estudo hoje. Hoje a gente vai começar com as preces, a gente vai fazer uma pequena meditação, fazer as preces, se posiciona, né, faz uma pequena Guru Yoga aí, e a gente então faz um pouquinho de silêncio, né, cultiva a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Aí a gente vai seguir. Minha intenção hoje é a gente voltar lá para o livro, mas antes da gente voltar para o livro, onde a gente parou, a gente vai ouvir um pequeno último trechinho do vídeo 13, onde o Lama vai comentar sobre os Nyams, que é exatamente o tema que a gente vai iniciar, retomar no nosso estudo, né? Então, eu pretendo fazer isso, assim, a gente vai praticar um pouquinho, fazer as preces, praticar um pouquinho, aí a gente vê o vídeo do Lama, onde ele toca nesse ponto, porque o ensinamento de 2019 do Tantra Vajra era como se fosse uma síntese do Vajra Essence. Então ele foi interessante assim, porque a gente teve uma visão geral assim, bem interessante. Então aí o Lama em poucos minutos, vai ser 20 minutos, ele toca no tema um pouco, inicia o tema dos Nyams, que depois ele vai seguir nos outros vídeos, e nos posiciona para a gente ouvir, certo? Aí a gente volta lá para o texto, se localiza onde está, e aí a gente já começa, certo? Retomar. Aí a gente vai ficar depois nesse bate e volta do retiro de 2019 com o nosso texto, porque está trazendo para a gente assim, uma visão do Lama, primeiro o Lama falando para a gente diretamente, e uma contemplação mais recente também, assim, porque esse livro é de 2011, o Aquietando a Mente, então a gente pega em 2019, que ele também traz alguns elementos assim mais recentes, interessantes. Assim. Certo? Então tudo bem? Então eu vou fechar os microfones inicialmente, só para a gente não se atrapalhar aqui com quem entra no meio do caminho, às vezes com o microfone aberto. Então eu vou compartilhar aqui as preces. Então, queridas, vamos então encontrar uma posição confortável, deixar que a nossa consciência permeie todo o nosso corpo, o lugar onde a gente está, solta as preocupações, deixa que a nossa atenção realmente se concentre aqui agora, onde a gente está, nesse nosso momento, nosso encontro. Assim, especial no nosso próprio corpo, onde, né, a gente integrando, né, o nosso corpo, a nossa energia e a nossa mente no momento presente. E a gente começa, então, contemplando rapidamente os 4 pensamentos que transformam a mente, lembrando, né, do contexto da nossa prática. Esses ensinamentos são fundamentais. Eles nos dão sempre o contexto da prática, nos remetem para a compreensão profunda das 4 nobres verdades. Então a gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Sabendo cada vez mais, assim, tomando como hipótese a continuidade da consciência, então nós intuímos e vemos pelas contemplações dos grandes praticantes que já tivemos vidas incontáveis e já provavelmente tivemos muitas situações, já vivemos muitas situações em muitos reinos, mas agora nós reunimos as causas e condições para ter essa vida humana. E essa vida humana não só nesse corpo humano, com a inteligência, com todos os fatores né, favoráveis, com uma mente clara, com uma mente investigativa, mas principalmente porque nós encontramos o Dharma vivo. Isso torna a nossa vida humana preciosa. Então nós encontramos o Dharma, nossos lamas, essa linhagem viva, os nossos mestres que estão pegando as nossas mãos, sangue. Então isso é muito precioso e a gente se alegra. A nossa vida humana é preciosa. A gente se empodera. Mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. De ver que os fenômenos são como ondas no oceano. Então eles são em fluxo, surgindo e cessando a todo momento, desde as experiências mais grosseiras às experiências mais sutis. Então tudo está em constante mudança. Então a gente acolhe todas as experiências como um momento de prática e a gente não perde tempo. E a gente se prepara para a nossa morte, que seria a experiência de transformação, a mudança última deste corpo nesta vida.
Aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão da natureza interdependente das causas e condições, a lei do karma. Quando causas e condições se reúnem, é certo que o resultado acontece. Então a gente cuida, a gente procura trazer então benefícios a nós e a todos os seres, nos vinculando a ações positivas, à virtude, evitando causar sofrimento para nós e para os outros. E por fim a gente lembra que a natureza contínua dos três reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente compreende a natureza de sonho do sofrimento, porque todo sofrimento que nós e os seres experienciam são causados pelas nossas próprias mentes. Uma vez que a nossa mente está operando com avidya, com ignorância da nossa verdadeira natureza, e com delusão, que é a apreensão equivocada da experiência, a partir da dualidade, aí surgem as aflições mentais, o autocentramento, as aflições mentais, as ações não virtuosas e sofrimento decorrente delas. A gente vê então qual é a raiz do sofrimento, que está na nossa própria mente. Então a gente aí, com isso, a gente entende completamente a possibilidade da liberação. Também está nas nossas mãos, está na nossa própria mente. Então, ao me recordar disso, possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado. Surge em nós essa energia, esse espírito de emergência, como o Lama Alma fala, o Sansara. Né? A gente surge essa natural renúncia, essa inteligência limitante e esse espírito de emergência, que é o direcionamento. Né? A gente se volta para o caminho que realmente vai onde podemos alcançar a lucidez, de fato. Né? A liberação de toda a confusão e a lucidez. E a gente vê que essa é a condição da nossa mente, mas é a condição da mente de todos os seres. Então é natural surgir em nós também compaixão, amor, alegria e equanimidade em relação aos outros seres. Então a gente aspira que não só nós, mas que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que essa completa lucidez, que todos eles estejam livres do sofrimento e de suas causas, ignorância, delusão, fixação, dualidade. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Possam experimentar a felicidade genuína e a verdadeira paz. Então, aspirando, né, que a nossa própria prática traga esses frutos de poder ajudar a nós mesmos e aos outros, a gente então renova o nosso voto de refúgio nas três joias, nesse caminho de transformação, e nosso voto de bodhicitta, que é de praticar, liberar a nossa própria mente, para nós ajudarmos diretamente os seres a liberar as suas próprias mentes. Uma vez em português, duas vezes em tibetano, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu mardudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchi sangye druparshu Sangye chodan sukhi choknam lam janchu bardudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchi sangye druparshu. Um coração então aquecido essas reflexões, pela renovação dos nossos votos. Então agora a gente pede a dispensa de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, de todos os nossos mestres, com a prece das 7 linhas, evocando a presença de Guru Rinpoche, mas a presença da lucidez que é a mente de todos os seres, nossos lamas e a nossa própria mente. Então que a gente possa então receber as bênçãos que removem todos os obscurecimentos.
Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgenu genu jansam pema ge sadom polam yatsen chuginu drunyi pema june je sudram kudu kandro mampe kur ke je sudadruki Jenge Lopchir Shek Suso Guru Pema Siji Hum Orgen Yuginu Jansam Pema Gesadon Pulam Yatsen Chugin Yudrunyim Pema June Je Sudram Kudu Kandro Mampekor Keki Je Sudadruki Jenge Lopti She Suso Guru Pema Siji Hum. Para potencializar mais ainda o nosso pedido, a nossa súplica, a gente faz uma vez em português, uma vez em tibetano, e a gente recebe então as bênçãos de Guru Rinpoche, toda a linhagem, removendo todos os nossos obstáculos, fazendo essa prece. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos três tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico, irado, tomador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Tusum Sangye Guru Rinpo Che Nyodru Kunda Dewa Chempo Ja Barche Kunsal Dudu Drapo Sa Soa Depso Jinji La Du So Chinan Sanwe Barche Jiwa Dan Sampalundi Drupa Jinji Lo Om Vajra Guru Pema Siji Om Vajra Guru Pema Siji Hum Vajra Guru Pema Siji Hum. Com as nosso coração aquecido, com nossas súplicas e com as bênçãos de Guru Rinpoche, a gente então rapidamente recebe as 4 iniciações. Com a sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para a nossa testa. A gente recebe as bênçãos da sabedoria, que remove todos os obscurecimentos do nosso corpo. A gente deixa a luz inundar o nosso corpo, transformando o nosso corpo comum no corpo Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta.
E a gente recebe então as bênçãos da sabedoria que inunda toda a nossa fala, nossa energia, purificando toda a nossa fala comum, transformando a fala comum na fala Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. De uma sílaba Hum, azul índigo no coração de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz azul diretamente para o nosso coração. E a gente então deixa que a nossa mente seja completamente liberada de toda confusão. Recebemos as bênçãos dessa sabedoria que remove todos os obscurecimentos da nossa mente, transformando a nossa mente comum na mente Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E agora, simultaneamente, das 3 sílabas, os 3 pontos de Guru Rinpoche, fluem as 3 luzes diretamente para os nossos 3 pontos. A gente recebe as bênçãos que remove todos os obscurecimentos da sabedoria, que remove todos os obscurecimentos mais sutis da nossa consciência, estabelecendo as bases para a gente realizar o Svabhava Vika Kaya, que é a inseparatividade dos 3 Kayas, a grande perfeição. Tendo recebido as bênçãos, o Rinpoche alegremente se dissolve em luz, se transforma numa esfera branca com reflexo vermelho marcado com vem em direção ao topo da nossa cabeça, essa esfera desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Repousamos no Dharmakaya coemergente, sem separação entre a mente do Lama e a minha. A gente começa a nossa prática de Shamatha, repousando com as bênçãos de Guru Rinpoche, nosso corpo estabelecido em seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Nossa respiração fluindo no seu ritmo natural, ajudando a soltar as tensões do corpo, do nosso próprio sistema nervoso, aquietando também a nossa mente. Aproveitamos cada expiração para soltar as tensões e soltar as preocupações. Com a mente calma e a consciência repousando em seu próprio lugar. A gente então se estabelece aí. Os olhos menos parcialmente abertos, repousando no espaço mais à frente. Sem nos interessarmos por quaisquer as aparências dos sentidos. Todo o nosso interesse, então, toda a nossa atenção é simplesmente repousar na consciência da consciência. Consciência quieta, relaxada, clara. Nós sabendo que a consciência está relaxada, quieta e clara.
ficamos apenas consciente dos movimentos da mente, apenas o suficiente para que não perturbem a quietude e a clareza da nossa consciência. Não tem problema nenhum com os movimentos que surgirem na mente. Não precisamos modificar, não precisamos parar os movimentos da mente, nem perpetuá-los, nem melhorá-los de forma alguma. Apenas notamos o que surge na mente o suficiente para não sermos arrastados por eles, para não nos distrairmos por eles, o suficiente para não nos identificarmos com eles. Deixe seu corpo relaxado e imóvel como uma montanha. E deixe sua consciência relaxada e quieta como um espaço. Gentilmente, vai deixando que a atenção vai movendo o corpo, vai deixando que a atenção venha para o nosso encontro aqui. Só uma pequena prática para a gente entrar na mandala aqui do ensinamento. Nas sextas-feiras de manhã a gente está praticando juntos e aí também fica gravado. Quem não puder praticar na sexta de manhã tem a oportunidade de praticar de manhã cedo, de preferência, nos outros dias, porque de manhã cedo a nossa mente está mais tranquila, mais calma e é mais fácil a gente entrar nessa prática assim, certo? De noite já é mais difícil, né? Então, mas assim, mas é legal. Sempre que a gente o momento que a gente tiver disponível e a gente puder praticar, será sempre muito bom. Então tá bom? Já liberei os microfones. Vamos então seguir a sequência aqui que eu programei. Então a gente vai ouvir o Lama comentando esse trecho aqui que eu vou colocar só pra gente se. Eu acho que eu vou colocar pra gente se. Por que não me aparece aqui?
Só um minutinho. Ah, tá aqui. Ok, que eu mudei. Aqui. Então, nesse trecho que a gente vai ver do Lama, que a gente vai ouvir do Lama, que é o finalzinho do retiro do vídeo 13, que a gente, né, viu na última terça-feira, a etapa que ele explicou os 4 tipos de atenção plena, certo? Na última terça-feira, a gente viu o Lama explicando de forma didática, né, os 4 tipos de atenção plena, que é atenção plena unifocada, atenção plena manifesta, ausência de atenção plena e atenção plena auto-iluminadora, que é quando a gente atinge shamatha. Certo? Aí agora ele vai falar desse tópico aqui, experiências meditativas específicas a serem purificadas, os famosos nhams, certo? Então ele vai explicar aqui. Aí esse aqui é o texto raiz do Tantra Vajra, que foi o retiro de 2019, e aqui é a explicação do próprio do John Limpa do texto raiz, certo? Então o Lama vai explicar exatamente, nesse trechinho que a gente vai ver, ele vai explicar essa etapa aqui. Aí ele diz assim, no texto raiz: pois todas as várias experiências de bem-aventurança, vacuidade e luminosidade tornam-se objetos de desejo intenso e apego. A gente vai estar lá cultivando os 4 tipos de atenção plena, que foi o que ele explicou no tópico anterior, os 4 tipos de atenção plena. E aí, agora ele vai dizer, pois todas as várias experiências de bem-aventurança, vacuidade e luminosidade tornam-se objetos de desejo intenso e apego. E experiências meditativas de doenças e desconforto no corpo, na fala e na mente surgem esporadicamente ao longo do tempo, certo? Aí o Lama vai dizer, né, que se a gente realmente se dedicar a cultivar esse caminho, né, de tomar a mente como caminho e cultivar os 4 tipos de atenção plena, a gente deve esperar o surgimento de experiências meditativas, desses nhams. E que a gente não vai confundir esses nhams com realização. Eles não são realização ainda. São experiências meditativas que ele vai explicar pra gente, né? A gente vai estar dragando a nossa mente, purificando a nossa mente, nosso karma. A gente não vai estar fazendo nada, que a prática é muito simples, é repousar na quietude da consciência e meus movimentos da mente. Mas o que vai surgir vão surgir muitas coisas, dependendo do nosso karma. Certo? Aí ele vai dizer, então, em todos os momentos desse caminho, por estarem vinculadas a modos grosseiros e sutis de cognição, associados à atenção plena, podem surgir indeterminadamente, ou seja, ele vai explicar, inesperadamente, várias experiências, como bem-aventurança, semelhante ao calor do fogo, ele começou com as boas, né? Logo. Luminosidade, como o raiar do sol no amanhecer, e vacuidade, ou ausência de conceitos, como o oceano não perturbado pelas ondas, que é as famosas qualidades da própria consciência substrato. À medida que a gente está se repousando, se aproximando dessa experiência de repousar na base da mente comum, que é a consciência substrato, a gente vai experimentar essas qualidades aqui, mas essas qualidades não são realização, são experiências dessa dimensão da nossa mente, né, mais profunda. Aí ele vai dizer, no entanto, se você não souber que não deve acreditar ou confiar nessas experiências meditativas enganosas, e se você se fixar a elas como se fossem sublimes qualidades supremas, fazendo com que se tornem objetos de desejo intenso e apego, elas passarão a ser nada além de causas de renascimento nos 3 reinos da existência mundana: desejo, forma e não forma, que a gente já viu, né? Bem-aventurança nos leva, se a gente se apegar à bem-aventurança, ele nos leva para o reino renascer no reino do desejo. E a gente morre, né, nessa condição, né? Se a gente se apega à luminosidade, no reino da forma. E se a gente se apega à vacuidade ou à ausência de conceitos, no reino da não forma. Portanto, mesmo que as cultive por um longo tempo, você não ultrapassará o samsara. Então, se você ficar preso aqui nessas experiências, você não vai ultrapassar o samsara, porque você vai ser direcionado para um desses 3 reinos do samsara. Além disso, com base nos ensinamentos de seu guru, você deve compreender inteiramente como as perturbações externas das aparições de deuses e demônios, o Lama vai comentar um pouco sobre isso, como também as perturbações internas de doenças físicas e as perturbações secretas ou mentais de várias alegrias, tristezas e assim por diante. Então você deve, então com base nos ensinamentos do seu guru, você deve compreender inteiramente como essas perturbações todas, externas, internas e secretas, surgem esporadicamente ao longo do tempo, ou seja, do cultivo da prática, como várias experiências meditativas de doenças e desconforto no corpo, fala e mente. Certo? Então esse é o trecho do Tantra Vajra que o Lama vai comentar nesse restinho do vídeo, que nos posiciona
vai nos chamar a atenção para o que vai poder acontecer conosco, né? Durante deixa eu pegar aqui, achei. Certo? Então vamos lá, já botei na posição aqui. Ele vai começar, antes dele começar a falar exatamente, que ele vai realmente começar já no texto que eu li agora, antes dele começar, ele vai lembrar só que o caminho que a gente vai trilhar, ele tem várias etapas. A etapa da compreensão, a etapa da experiência, depois a etapa da realização, depois a etapa da confiança. Ele vai só nos lembrar isso que a gente viu no finalzinho da terça passada, mas eu vou só resgatar, porque aí ele entra no tema que a gente vai ver agora, certo? Só 2 minutinhos só ele vai comentar isso e a gente vai ver então. Então deixa eu dar ok aqui. Now you know, with no mystery at all, what's the nature of consciousness? Mas aqui você sabe sem nenhum mistério qual é a natureza da consciência. Now you have a very clear insight. Where does my mind come from? Agora você tem um insight muito claro de This. onde a mente veio. This. Veio daí. What happens to my mind at death? O que acontece com a minha mente quando morre? This. É isso que acontece. No mystery. Não tem mistério nenhum. Is a discovery like any other discovery? Ele está falando aí que quando a gente cultivar os 4 tipos de atenção plena e a gente culminar na última, que é a atenção plena autoiluminadora, a gente vai estar reconhecendo a natureza da consciência. A gente vai reconhecendo o lugar de onde a mente surge, o que acontece na hora da morte. É exatamente ali, né? A gente vai repousar a gente vai ser direcionado para a consciência substrato. Quando a gente atinge shamatha, a gente vai estar conhecendo claramente essa experiência. Né? Ele está dizendo isso. Discovering the moons of Jupiter, discovering the laws of gravity is a discovery, and it's been made thousands of times. And yet, the West still thinks, oh, it's a mystery, it's a mystery. É uma descoberta que foi feita milhares de vezes. E pode voltar a ser feita. É como uma descoberta como qualquer outra, como descobrir as luas de Júpiter. É uma descoberta comum. E ainda assim, a ciência moderna ainda continua dizendo que a consciência é um mistério. So, that's achieving shamatha. Isso é atingir shamatha. That didn't take long. E não leva muito tempo. The sequence here, very important, because that's it. This is not elaborate, not complex, not difficult to understand. Então a sequência é muito simples, é isso aqui. Não é elaborado, não é muito difícil de entender. The classic sequence, if you'd like to achieve shamatha, is first of all gain a clear understanding from hearing. Então a Good sequência, understanding. Ah, I've got it. I understand it. Clear. a sequência primeira sempre é ter uma clara compreensão por ouvir os ensinamentos. Then immerse yourself in the practice, and by so doing, more and more meditative experiences will arise. You'll become more and more familiar. Daí você se dedica à prática e mais experiências vão surgir, experiências meditativas, e você se familiariza com a prática. Until you go very far along the path and you realize this is the nature of consciousness. Até que você vá até o fim do caminho e você realiza. Essa é a natureza da consciência. Realization is the third. A realização é a terceira. Understanding, meditative experience, realization, and then the final one, acquiring confidence. Então, são até agora 3 fases. Então, compreensão, experiências meditativas e realização. E aí, por fim, a última parte é confiança. One might be able to say that when you achieve that third mindfulness, where your coarse mind is shut down, and yet you're wide awake, that's realization. But when you invert your awareness in upon substrate consciousness, you've got it. You've achieved confidence. Então, você poderia dizer que quando você atinge a shamatha e você está repousando, iluminando o substrato, você poderia dizer que aquilo é uma realização. Mas quando você inverte a consciência para ela mesma e repousa e ilumina a própria consciência substrato, aí você tem certeza, você atinge a confiança. And when you achieve shamatha, a fundamental and relatively irreversible shift has taken place. On the one hand, in your whole prana system, it's now operating like never before. Então, quando você atinge shamatha, acontece uma transformação que ainda é relativa, mas é irreversível, que é, primeiro, no seu próprio sistema prânico. And when you're in samadhi, your whole mind has shifted to a higher operating system, the coarse mind 1.0. But then, when you have achieved shamatha and you're resting in shamatha, you're operating at an entirely different level, 2.0, subtle mind. E aí, quando a mente grosseira pode ser considerada 1.0. Quando você atinge shamatha, você ganha um upgrade, né? É uma mente sutil.
Então é uma mente 2.0. So when you're in that consciência third substrato. mindfulness, it's like the first operating system is shut down, but the second operating system hasn't quite clicked in yet. So it's very brief. Então, o terceiro tipo de mindfulness, o primeiro sistema operacional ele foi desligado, mas o outro ainda não entrou em operação. Mas essa fase é muito breve. But then when you invert awareness, then system 2 is going. E aí, quando você inverte a consciência, então o sistema operacional 2.0 ele liga. Then you can do with it whatever you like. E aí você pode fazer isso quando você quiser. If you want to explore past lives. Se você quiser explorar as vidas passadas, você explora as vidas If you want to passadas. practice stage regeneration. Se você quiser praticar estágio de geração, Vipassana. Bodhicitta, you can do whatever you like. Vipassana, Bodhicitta, você pratica o que você quiser. But at a level incomparable to the crude coarse operations of the coarse mind. Mas um nível incomparável com a prática que você tenta fazer com a mente grosseira. A teacher said, once you've achieved this, in one day you can accumulate more merit than in 100 lifetimes without having achieved shamatha. A Tisha falou que quando você atinge shamatha, o mérito que você gera em um dia é maior do que o que você conseguiu gerar em 100 vidas. So it's worth a few years. Então vale a pena dedicar uns aninhos para isso. So now, that's it. But now, many meditative experiences, nyam, arise along that course. Então é isso, mas muitas experiências meditativas, ou nyams, surgem no meio do caminho. The method is very simple. What happens as you're applying yourself to the practice is very complex. Então, o método é muito simples, mas as coisas que surgem no meio do caminho podem ser muito complexas. So we turn to specific meditative experiences to be purified. Então a gente vai passar para as experiências meditativas específicas a serem purificadas. The root text reads, for all the various experiences, these are the nyam, experiences of bliss, vacuity, and luminosity, become objects of craving and attachment. And meditative experiences of illnesses and discomfort in the body, speech, and mind sporadically arise over time. Então o texto raiz diz assim: pois todas as várias experiências de bem-aventurança, vacuidade, luminosidade, experiências anyams, tornam-se objetos de desejo intenso e apego. Experiências meditativas de doenças e desconforto no corpo, fala e mente surgem esporadicamente ao longo do tempo. So anybody who really applies him or herself to the path of achieving shamatha absolutely needs to know this. Então, todo mundo que for se dedicar de verdade ao caminho para atingir shamatha precisa saber disso. As you're practicing 8, 10, 12 hours a day in full retreat, on occasion you'll have these spikes, like that. Spikes of bliss coming up. Spikes of luminosity coming up. Spikes of total silence coming up. And when they come up, you start craving them, being attached to them. Então, quando você está se dedicando 8, 10, 12 horas por dia, podem surgir picos de bem-aventurança, ou picos de luminosidade, ou picos de silêncio perfeito, completo. E aí você pode querer se apegar a esses picos, a essas sensações. And when you fully achieve shamatha, then you have those constantly. You're resting in the substrate content. When you're just resting there, it's just an ongoing flow of like 3 rivers flowing together. A river of bliss, a river of luminosity, a river of non-conceptuality. So you now have 3 things to be attached to all at the same time. And it can be very seductive. And many people stop right there. Say, I'm an Arya Bodhisattva, I'm a Vidyadhara, I'm Buddha, or whatever, I like it. And they don't move. E aí, quando você atinge shamatha, você está ali repousando na consciência substrato, tem como que 3 rios chegando ao mesmo tempo para você, assim. O rio da bem-aventurança, o rio da luminosidade e o rio da não conceitualidade, do silêncio. Você fica ali, você pode se pegar os 3 ao mesmo tempo. E você fala assim, agora eu sou um Buda, eu sou um Vidyadhara, eu sou um Arya Bodhisattva. E seja lá o que for, eu estou adorando isso aqui, eu vou ficar aqui. E daí não se move de lá. Just like that person who gets on the on-ramp of the freeway. Oh, green, red, green, red, green. Why are you satisfied with green and red? Get on the freeway. É como aquela pessoa que chega lá na rampinha da freeway e tem o farol, né? Verde e vermelho, a pessoa fica lá, fica paradinha lá. Ai, verde, vermelho. E a pessoa fica curtindo o verde, vermelho. Por que você gosta do verde e vermelho? Vai pegar a freeway logo, vai se iluminar, rapaz.
So far, this path of shamatha, including its culmination, sounds like a lot of fun. Então agora, até agora, né, essa coisa de shamatha, esse caminho de shamatha aí parece muito legal, muito divertido, né? Not really. Na verdade, não It's é. not just fun. Não é só diversão. Because you are practicing authentically, this will stir up karma, subconscious neuroses and passions and fears and memories. It's going to stir up everything. Because you're dredging your mind right down to the depths of the substrate consciousness, and it's going to turn up a lot of crap. Então, justo porque você está fazendo a prática direito, é que você vai começar a revirar e dragar as coisas assim, que estão lá no fundo. Então, karma, desejos inconscientes, medos, tudo você vai, como se estivesse dragando a profundeza do substrato. E isso vai surgir. It's not because you're practicing incorrectly. E não é porque você está praticando errado. If you're practicing incorrectly, stop. Do it correctly. Se você estiver praticando errado, para, corrige e vai. This becomes because you are practicing correctly. Isso acontece justo porque você está praticando direito. And this will stir up things such that on occasion you will feel, the body will feel terrible. Então, de vez em quando, vai surgir algumas coisas que vão fazer que o seu corpo fique horrível. You'll feel as if you're ill. Você sente que está doente, como se estivesse doente. But if it's a nyam and not an actual illness, if you went to the doctor, you tell the doctor all the symptoms, oh, my stomach hurts and I'm feeling nausea and I'm feeling vertigo, and the doctor checked you and said, I don't see anything wrong. It's not a medical illness. It feels awful. But it's not something the doctor can diagnose or treat because it's not a physical illness, it's a nyam. Então, se for um nyam mesmo, se você estiver passando mega mal, você vai chegar no médico e falar, estou com dor de estômago, estou com vertigem, estou com isso. O médico vai olhar, vai investigar tudo e vai falar, não estou vendo nada aqui. E ele não vai ver nada, porque não é uma doença física verdadeiramente, é um nyam. Se for um nyam. You may, on occasion, not always, but sporadically, just feel intense pain in the body. You say, what's wrong? What's wrong? Go to a doctor if you like. The doctor will say, I don't see anything. If it's a medical condition, treat it medically, of course. Common sense. But if the doctor says, I know you're in pain, but I don't see anything, pay your bill and say, thank you. It's a nyam. E às vezes você vai sentir dor no corpo inteiro. E você pode ir no médico se você quiser. Se for uma doença, você vai tratar, obviamente, né? Mas você pode ir no médico, ele vai olhar e falar, olha, eu sei que você está com dor, mas eu não estou vendo nada. E aí, beleza, você paga a conta e volta para a prática, porque é um nyam. So this is to be expected. Então, isso é esperado. Not if you're practicing like half an hour a day. Probably not much happens. Se você praticar meia hora, 1 hora por dia, isso provavelmente não vai acontecer. But if you're really going for it, 8, 10, 12 hours a day, month after month, expect this. Mas se você realmente estiver praticando 8, 9, 10 horas por dia, espere que isso vai acontecer. And don't be surprised. E não se surpreenda. And don't think you're doing something wrong. E não pense que você está fazendo alguma coisa It can errada. manifest in the body all kinds of discomforts. Pode se manifestar no corpo, todo tipo de desconforto. Sometimes bliss. Algumas vezes também bem-aventurança. It can manifest sometimes in speech. Algumas vezes pode se manifestar na fala. You can't talk correctly. A pessoa não consegue falar direito. And mind. E na mente. Oh boy. Ai. The meditative experiences arising psychologically. E as experiências meditativas surgem psicologicamente. Paranoia for no good reason. Paranoia sem nenhuma boa razão. Lust. Luxúria. Grief. Pesar. Fear. Medo. Anger. Resentment. Raiva, ressentimento. Dullness. Sonolência. Heaviness. Sensação de peso. So how to continue? Precisa continuar? It comes up. Isso vem à tona. It's like dredging a swamp. É como dragar quê? Um pântano. As long as you're just in your normal way of life, you just float along the surface of the mind. I'm fine, you fine, I'm fine, you fine? Me, all fine, good. But you start going down and say, oh, I'm not fine. Because that was already there. That's the point. This meditation is not creating paranoia, grief, sadness, rage, and so forth. It's not creating physical imbalance, so to speak. It's unveiling what was already there. So get over with it.
Get it over with. Então, quando a gente está na vida normal, assim, a gente está na superfície da mente, né? A gente fala, e aí, tudo bem, tô ótima, tudo bem. Aí, quando você se aprofunda, vai lá pro fundo, aí você acha que não está bem. Porque tá tudo lá, né? O medo, a luxúria, a paranoia, as coisas físicas, está tudo ali. Então, não é a meditação que está criando aquilo, mas a meditação está pegando aquilo, trazendo à tona, está revelando tudo aquilo. So now do Jim Lingma's commentary. Então, um comentário do John Limpa agora. At all times on this path, due to being bound by the coarse and subtle modes of cognition associated with mindfulness, as you're dredging, there can arise indeterminately, that is in unpredictable ways, various experiences. Some, such as bliss like the warmth of a fire, luminosity like the breaking of the dawn, and vacuity or non-conceptuality, like an ocean unmoved by waves. So not all of the yam are unpleasant. Very nice. They come and go. Em todos os momentos desse caminho, por estarem vinculadas a modos grosseiros e sutis de cognição, associados à atenção plena, podem surgir indeterminadamente, ou seja, imprevisivelmente, várias experiências, como bem-aventurança semelhante ao calor do fogo, luminosidade como o raiar do sol no amanhecer, e vacuidade ou não conceitualidade, ou ausência de conceitos, como um oceano não perturbado pelas ondas. Então, nem todos os yams são horríveis, ainda bem. However, if you don't know that these deceptive meditative experiences, they're deceptive because when they set in, you think, I've got that now. Now I'm going to be blissful for a long time. Now this. Or when you get depressed, oh, and I'm going to be depressed forever. No, they're transient. So if they're deceptive because they're misleading. If you don't know that these deceptive meditative experiences are not to be believed or trusted, they just come and go, like a very fickle friend or fickle enemy. And if you fixate on them, like the bliss, luminosity, and non-conceptuality, if you fixate on them as the ultimate sublime qualities, such that they become objects of craving and attachment. So you go into meditation, oh, I hope bliss comes. Oh, I hope them, you know. Or when it comes, oh, like that. Objects of craving and attachment, they will become nothing more than causes of rebirth in the three realms of mundane existence, desire, form, and formless realms. Então, essas experiências todas elas vêm e vão, mas, no entanto, se você não souber que não deve acreditar ou confiar nessas experiências meditativas enganosas, né, que não duram, e se você se fixar a elas como se elas fossem sublimes qualidades supremas, fazendo com que se tornem objetos de desejo intenso e apego, então você está praticando, você fala, ai, tomara que venha a luminosidade, ai, tomara que venha a bem-aventurança, elas passarão a ser nada além de causas de renascimento nos três reinos de existência mundana: desejo, forma, não forma. So whenever along the path, bliss, luminosity, or non-conceptuality arises, as soon as it arises, if you go, oh boy, and like a little fire, then you put kindling on it and try to keep it going. Oh, don't go out. Oh, is it going to come again? Oh, good. If you cultivate it and think, oh, now you're practicing for the sake of bliss, luminosity, and non-conceptuality. And even if you cultivate them for a long time, you will not rise above samsara. Então, se cada vez que surgir uma experiência dessas, né, de luminosidade, bem-aventurança ou não conceitualidade, e você tratar como se fosse um foguinho assim que acende, você fica protegendo, tomara que aquilo não, foi embora, não, agora vem de novo. E se você ficar assim, fazendo com que essas experiências sejam, você se apega a elas, mesmo que você cultive essas experiências por um longo tempo, você não ultrapassará o samsara. So these upheavals can occur outwardly, and that's in your environment. Because of the entanglement between subject and object, as you're dredging your psyche, some of the manifestations will manifest physically in your environment. Então, alguns desses levantes aí, dessas experiências meditativas, elas podem surgir também no meio externo, por conta da correlação entre sujeito e objeto. Elas podem surgir como coisas que acontecem fora, no ambiente. Some will manifest inwardly in your body. Algumas se manifestam internamente no seu corpo. And some will manifest secretly or privately in your mind, which other people can't see. E outras se manifestam secretamente ou privadamente na sua mente, que os outros não conseguem ver. So 3 types of upheavals: environmental, physical, and mental. Então, 3 tipos de, como que a gente chamou? Upheaval, eruption, like an eruption, yeah, like a volcano. Erupções, como vulcão, assim. Então, esses 3 tipos. Moreover, from your guru's teachings, you must thoroughly understand
how outer upheavals of apparitions and gods and demons, inner upheavals of physical illnesses, and secret upheavals, or private, of various joys and sorrows and so on, sporadically arise over time as various meditative experiences of illnesses and discomforts in the body, speech, and mind. Então, além disso, com base nos ensinamentos de seu guru, você deve compreender inteiramente como as perturbações externas das aparições de deuses e demônios, as perturbações internas de doenças físicas e as perturbações secretas ou privadas de várias alegrias, tristezas e assim por diante, surgem esporadicamente ao longo do tempo, como várias experiências meditativas de doenças e desconforto no corpo, fala e mente. So bear in mind, this is written in traditional Tibet, written down about 150 years ago, that in traditional Tibet, virtually everyone, like in every other traditional culture of Brazil and so on, virtually everyone believed in gods and demons, or good spirits and bad spirits. Almost everybody believed. Então lembra que esse texto ele foi escrito em 150 anos atrás, né, no Tibete tradicional. Então, na cultura tradicional tibetana, como em qualquer outra cultura tradicional, aqui no Brasil também, né, as culturas acreditavam em espíritos e em anjos e demônios, né, espíritos bons e espíritos maus. Most people didn't see them, but they were sure that somebody did. Yogis, shamans, and so forth. A maior parte das pessoas nunca viu, né, esses espíritos, mas eles têm certeza que alguém viu. Então, os xamãs, os yogis, eles achavam que os yogis e os xamãs viam. So they believed in good and bad spirits and gods and demons pretty much as we believe in viruses and bacteria. Então, eles acreditavam em Deus, demônio, espírito mau e ruim, da mesma forma que a gente acredita em vírus e bactéria. So there's good bacteria, probiotics. Então, tem os probióticos das boas bactérias, a gente, I just invited 100 million bacteria então, into my 100 milhões de bactérias a gente manda para dentro. Good bacteria, bad bacteria. Maybe they're good viruses, I don't know, but bad viruses for sure. Então, boas bactérias, más bactérias e talvez existem vírus bons, que a gente não sabe, mas vírus ruins. How many of you have actually seen a virus? Quantos de vocês realmente viram um vírus? Most people haven't, or A bacteria. maior parte das pessoas nunca viu, nem o But vírus, nem a we bactéria. believe in them. Other people can see it, that's enough. Mas a gente acredita, outras pessoas viram e tá The bom. point being in a Suficiente. traditional society, it's very, very common when yogis, going deep, that stuff will happen from outside, and they will see demons. They will, like Milarepa, they will see demons. They will see gods. And they're external. And then you have to recognize that's an external upheaval. Então, muitos yogis descreveram isso, né? Como Milarepa, ele via demônios mesmo. Aconteciam coisas fora, ele via os demônios. Então, eles sabem que é uma perturbação dessas externas. For us living in our modern society, you probably won't see gods or demons. A gente vivendo numa sociedade moderna, provavelmente a gente não vai ver Deus e demônio. But in America, you will see Republicans and Democrats. Mas na América, você vai ver republicanos e democratas. You'll see people out there that you feel, you're the source of my suffering, you're the source of my happiness. Você vai ver pessoas lá fora e você vai falar, você é a fonte do meu sofrimento, você é a fonte da minha felicidade. So you have to recognize outer upheavals as outer upheavals. Então a gente precisa reconhecer perturbações externas como perturbações externas. So the first point is you need to recognize what is to be purified. These will happen. Don't be upset. If you can't handle it, don't start. If you think it's all going to be fun, forget it. Don't even start. These will come up, outer, inner, and secret. Recognize them as nyam, and then you need to know what to do. Então, primeiro você precisa reconhecer as perturbações que precisam ser purificadas, né? Se você acha que você não consegue lidar com isso, nem se mete. Se você acha que você vai ser só diversão, também nem entra. Então, isso vai acontecer e você precisa saber o que fazer. São niyams, você precisa reconhecer como niyams. And we'll return to that 3 nós- minutes before 4 o'clock. E nós vamos, nós vamos voltar para isso 3 minutos para as 4. I was raised in Germany and Switzerland. Ele foi I'm criado na serious. Alemanha e na Suíça. Então, 3 minutos para as 4. Abri meu microfone. Pronto, agora abri. Pronto, a gente tem uma visão inicial, né? Então, nesse momento, ele comenta o que pode acontecer se a gente for realmente cultivar num retiro
Está praticando 8, 9, 10 horas por dia, mês após mês. Não é a gente praticando em casa meia hora, uma hora. Não. É se a gente entrar em retiro, com essa intenção de realmente atingir chamas e a gente realmente cultivar essa prática corretamente por 8, 9, 10 horas por dia, mês após mês, semana após semana, mês após mês, né? Porque pode ser por semana, pode ser por mês, pode ser até por alguns anos, ele disse, né? Depende de cada um aí, como vai ser a prática de cada um, se você realmente entrar em retiro e atingir. Mas o importante, como ele disse, é, primeiro a gente saber compreender a prática, né? Primeiro ponto, né, compreensão, depois experiência meditativa, depois a realização e depois confiança. Então, a primeira coisa é compreender a prática. A gente tem que saber fazer a prática claramente e na hora que a gente estiver fazendo, não ter dúvida de que está fazendo corretamente. Porque se a gente ficar ainda nessa insegurança, a nossa prática não vai realmente entrar, né? A gente não vai estar pronto, vai gerar obstáculos ali. Mas uma vez que a gente compreendeu claramente o que precisa ser feito e a gente sabe que está fazendo, né, corretamente a prática, então, que é uma prática muito simples, que é repousar na quietude da consciência, em meio aos movimentos da mente, sem tentar alterar nada, sem tentar modificar nada, sem querer se agarrar a nada, a prática é essa. Então, como ele diz, é uma associação, ele vai falar no livro, né, que a gente vai ver, é uma associação livre, essa prática, porque a gente não vai estar trabalhando com os conteúdos da nossa mente grosseira, a gente vai estar deixando que eles surjam e cessem. Então, coisas que estão lá por debaixo do tapete, coisas que a gente não costumava ver, coisas que a gente não quer ver, elas vão se mostrar, né? Vão se mostrar. E aí, como a gente vai estar nesse nível de prática, nessa intensidade, a gente vai estar trabalhando aspecto grosseiro, sutil e secreto. A gente vai estar trabalhando. Então, os padrões grosseiros, sutis e secretos vão né? Eles estavam operando com uma certa inteligência, uma lógica lá da sua identidade, né? Dos seus padrões, de relacionar com tudo. Agora, você está deixando o ego se espatifar, essa mente, você não está alimentando mais seu ego. Então, o que vai acontecer? Essas coisas que vão começar a querer se movimentar como elas se movimentavam. Ou aparecer que não estava aparecendo. Então a gente vai mexer. Então, padrões sutis, padrões grosseiros no corpo, na nossa, né, no nosso ambiente e na nossa mente vão se revelar, entendeu? Então, por isso que pode experiências meditativas externas, internas e secretas. Externas porque tem uma interdependência entre o sujeito e o objeto, né? Aquilo com que a gente se relaciona. Então, coisas externas podem acontecer para nós, assim como nhams, né? E aí, nem tudo que acontece externamente é nham também. E nem tudo que acontece internamente é nham. Nem tudo que acontece na nossa mente é nham. Então, aí ele vai também depois, num vídeo mais à frente, que ele vai falar o que fazer quando surgiu os nham, porque agora ele só apresentou o que pode acontecer com a nossa prática. E aí, só para a gente voltar para o nosso texto. Mas mais à frente, a gente vai ver o vídeo 14, que ele explica, que é o trecho do texto do Tantra Vajra, que ele vai explicar o que fazer, né? Certo? Mas agora a gente vai... Tudo bem? O que é que vocês acharam, assim? Claro que a gente já ouviu falar, né? A gente já ouviu, mas talvez a gente não tenha nenhuma experiência disso ainda, porque a gente talvez não tenha entrado num retiro, mesmo um retiro mais curto, né? A gente talvez não fique um pouco distante de nós, assim, quanto experiência. Porque a gente talvez não tenha ainda essa experiência de retiro. Repete era compreender, claro, compreensão, experiência, que é a familiarização, certo? A experiência meditativa ou familiarização, a realização, que é quando você realmente vê diretamente, e aí a confiança. É quando você aí daquilo, você não se move mais daquilo, você não perde, né? Mas aquilo. Certo? Essa confiança ele relacionou com inverter, né? Na verdade, ele fez... Isso é o que vai acontecer em todas as etapas da nossa prática, principalmente a etapa final. Se for considerar o caminho até a iluminação, a confiança é quando você realmente se tornou um Vidyadhara de 4º nível e se torna um Buda. Aí é a confiança total. Mas no que refere a esse caminho de Shamatha, ele disse, quando você está no 3º nível de atenção plena, que é quando você
experiencia a consciência, o substrato, ele diz assim, é como se fosse, ali você está tendo uma realização. Até então você está tendo, no primeiro, no segundo, você está tendo experiência, você está compreendendo e tendo experiência meditativa. Primeiro e segundo tipo de atenção plena. A gente vai estar entendendo claramente a prática e tendo se familiarizando com a prática. Primeiro e segundo. No terceiro, a gente tem a realização, porque a gente vai encontrar o vazio do substrato. Ele diz que é muito breve essa experiência. Porque imediatamente você vai inverter a consciência para si mesmo. Que aí você tem a confiança. Você olha e vê claramente a consciência substrato. Certo? Que é a base da mente. Certo? Então, aí, nesse momento, no que se refere a esse caminho de shamatha, ele relacionou a prática da terceira atenção plena, né? Atenção plena, a ausência de atenção plena, que é quando você experiencia o substrato como realização ali, na prática, e quando você inverte e experimenta a atenção plena autoiluminadora, aí você tem realmente a experiência da consciência substrato, aí você teria a realização de shamatha, porque vai chamar, no caso, a confiança, atingiria a confiança, né? Realização e confiança. Esses dois, e os dois primeiros, a compreensão clara e a experiência meditativa, né? Certo? Tudo bem? Mais alguma coisa? Michele ficou assim e eu acho que ia fazer uma pergunta. Flori, eu fiquei em dúvida. No terceiro tipo de atenção plena, você disse que ele já tem uma experiência do substrato, né? Você experiencia esse vazio do substrato, né? Isso. O substrato. Mas falta agora reconhecer aquilo que está experimentando o substrato, que é a consciência, né? Que aí seria o atingimento. Atingimento de shamatha, Ainda não é Rigpa, é atingimento de shamatha. Você agora repousa, você reconhece a base da mente comum. Você vê de onde essa mente surge. Aí ele diz, é a experiência que você vai ter no sono profundo sem sonho, no momento da morte, né? É similar à experiência do atingimento de shamatha, né? Que é, no caso, a consciência autoiluminadora, a atenção plena autoiluminadora, que é a consciência substrata se reconhecendo, assim. Mas ainda não é Rigpa, por quê? Porque a gente tem uma dualidade, tem a experiência da consciência e do espaço separado da consciência. Que no caso aí é o substrato, né? Mas a Rigpa, quando a gente tiver as instruções de apontamento, né, de Vipassana e apontamento da natureza última da mente, que é a Rigpa, a gente transcende essa não dualidade, que ainda persiste ainda aí, né, nessa experiência. Tem uma dualidade nessa experiência. Então, mesmo reconhecendo o substrato, mas ainda tem a dualidade. Tem o substrato e a consciência substrato. Como se fosse espaço, a consciência separada do espaço de experiências, né? A Rigpa não tem, Dharmakaya e Dharmadatta são inseparáveis. Na experiência do terceiro nível mais profundo, não tem dualidade. Tudo que tem é a consciência e as manifestações da própria consciência, inseparáveis da consciência. Rigpa e as manifestações de Rigpa. Quem realiza shamatha consegue ver esse substrato, então consegue ter acesso às vidas. Ele falou isso. Todas as experiências. Ele falou isso. Dependendo do grau de estabilidade dessa sua prática, você pode aí você já pode começar a ter acesso a experiências de vidas passadas. Você está acessando a consciência tronco, né, que ele chama, né? A consciência substrato é como se fosse a consciência tronco. A consciência do ser senciente, não é a consciência do ser humano. Essa do ser humano é essa que se dissolveu. Agora você está acessando a base do ser senciente. A individual, assim, o eu, ele se dissolve. Então, não, a consciência comum esse eu vinculado a esse ser humano, né? Mas sim. Mas a consciência substrato é a base do ser senciente. Ela é como se fosse um pouco... Sim, mas eu falo assim, aquela vida, aquela encarnação, aquela forma, quando morre, que se dissolve, a consciência volta para o substrato, a gente sabe que ali tem as marcas kármicas. Exatamente. A gente vai ter acesso a essas marcas kármicas, né?
a gente vai ter Então, acesso a não essas... existe a história, por Não, é as exemplo, marcas kármicas. de cada um, assim, por exemplo, a vida que eu É, vivi como um fulano aí eu vou saber que eu fiz isso, fiz aquilo, era aquilo, era assim. Não TT, tem essa história TT, ali, não. isso aí a gente tem que perguntar para uma pessoa que atingiu. Aí tem que perguntar isso pro Lama Karma, ou se ele experienciou isso. Eu não sei vou saber te dizer isso assim. Mas o que o Lama falou agora, né, acabou de falar nesse vídeo, é que se você praticar e atingir Shamatha, você está acessando a consciência substrato e você pode, inclusive, se você quiser, investigar as vidas passadas. Foi isso que ele disse. Investigar. Como seria isso, eu não sei. Certo? A gente não vou poder te falar aqui, né? Porque realmente eu não sei. Certo? A gente teria que perguntar para um ser por exemplo, é uma boa pergunta para o Lama Karma se ele fez isso, né? Se ele deve ter sonho lúcido, porque ele conseguiu estabilizar a atenção de 24 horas, dia e noite, então era uma pergunta interessante pro Lama Karma, né? Certo? Então, vamos lá para o nosso texto, voltar para o nosso, já para a gente, né, tomar um gostinho, a gente ler um pouquinho, mas só para a gente saber, é a primeira parte que a gente vai ouvir o Lama, depois a gente vai ouvir o Lama mais à frente um pouquinho, porque esse texto, esse ensinamento de 2019 está muito rico, assim, né, e o Tantra Vajra é um texto mais sucinto, assim, o Lama apresenta um negócio rápido, assim, né, então ele vai depois falar um pouco do que a gente vai fazer com esse Nhams mais à frente, a gente vê, mas agora vamos seguir o nosso texto. Então eu vou retomar pegando aqui. Aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu mudar logo aqui que fica mais fácil. Essência Vajra, ok. Então eu vou compartilhar aqui só pra gente se localizar. A gente não pegar no livro, que é mais complicadinho, porque o livro tem mais páginas, né? Então nós estamos nesse capítulo, as instruções explícitas, certo? Do livro. E a gente já viu essa primeira parte, viu esse comentário sobre as obstruções psicofísicas, vimos a apresentação da prática principal, que é estabelecendo a mente em seu estado natural, de forma rápida aqui, mas depois ele vai voltar lá no penúltimo capítulo, ele vai apresentar com calma as 4 tipos de atenção plena, mas é que ele dá a apresentação principal da prática, e agora ele vai falar sobre os Nyams, sinais de experiência meditativa. Certo? Eu vou retomar aqui, só para a gente ler o texto raiz, que eu acho importante, só para a gente se localizar, para a gente pegar o fio da meada, né? Então vamos ler aqui. Então ele começou esse capítulo, nós começamos esse capítulo, as instruções explícitas, com uma resposta da pergunta que foi feita no tópico anterior, que ele diz: mestre, por favor, explique como é que acontece essas diversas experiências, inclusive por exemplo, tomar a mente como caminho, uma pessoa de faculdades superiores realiza diretamente a natureza da existência da talidade, a realidade última, e atinge consumação de samsara e nirvana, alcançando a liberação no domínio absoluto do espaço prístino. Uma pessoa de faculdades medianas atinge essa certeza no reino da não-forma, e uma pessoa de faculdades inferiores experimenta o êxtase no reino da forma. Para uma pessoa cujas faculdades são as mais básicas, o caminho é experimentado como felicidade no reino do desejo. Por favor, mestre, explique como isso acontece. Aí quando ele vai responder, ele responde com... agora começando as instruções da prática para os seres de faculdades. Na verdade, ele vai dar aquele teste de 21 dias, de 3 semanas, a possibilidade de você fazer o teste se quiser saber exatamente qual é a sua... avaliar o seu nível. E aí, não conseguindo passar nesse teste, você vai então fazer a prática que ele vai ensinar, que são as 4 tipos de atenção plena. Então ele respondeu: Vajradamente, primeiro funda essa mente com o espaço externo e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então, fixe a sua atenção em uma pedra, em um bastão, em uma representação física do Buda ou em uma letra, ou seja, um objeto externo, e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então, imagine um bindo de 5 cores, radiante e claro em seu coração, fixe sua atenção nele e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Ele deu um teste aí. Para alguns, isso posiciona a mente em um estado de bem-aventurança, clareza e vazio, ou seja, atingem Shamatha, certo? Essa experiência desprovida de pensamentos, como um oceano sem ondas, é chamada de quiescência com sinais. Então, para alguns, tendo feito essas 3 práticas, pode ser que eles consigam atingir Shamatha. E aí eles já vão, ou de repente alguns também, os de seres superiores, eles só em ter feito as práticas anteriores de investigar entre corpo, fala e mente, o que é primordial, e sendo a mente o primordial, cadê a mente, origem, localização e destino da mente, eles já
já foram direto para Ripa, só com essas práticas de Vipassana iniciais. E esses aqui, eles já atingiram o Shamatha, já vão direto para Vipassana agora e não vão precisar praticar os 4 tipos de atenção plena se fizer esse teste aqui de 3 semanas e atingir Shamatha com essas 3 práticas. Aí ele vai dizer, para alguns não conseguem acalmar os seus pensamentos, porque a sua mente é muito agitada. E eles experimentam dores desconfortáveis e doenças no coração, no canal de força vital e assim por diante. Aqueles com mentes instáveis, com uma constituição ligada ao elemento ar, ou com mentes grosseiras, podem cair na inconsciência ou deslizar para um estado de transe. Tais pessoas, esses que ele acabou de citar agora acima, né, que tem mentes, né, não consegue acalmar o pensamento que a mente é muito agitada, ou então que tem constituição ligada ao elemento ar, ou com mentes muito grosseiras, que podem cair na inconsciência, ou então num estado de transe, tais pessoas devem relaxar e permitir que os pensamentos sejam apenas o que são, observando-os continuamente com a atenção mental plena, firme e cuidadosa introspecção. Então vai ter que adotar essa prática. Relaxar, estabelecer corpo, fala e mente seus estados naturais, relaxar, e aí permitir que os pensamentos sejam apenas o que são, observando-os continuamente com atenção plena mental, né? Com atenção mental plena e firme e com cuidadosa introspecção. Aí ele vai lembrar aqui que primeiro a gente, para isso, precisa claramente distinguir a experiência da quietude da consciência e dos movimentos da mente. É aqui nesse parágrafo que ele vai falar. A quietude, sem pensar em coisa alguma, é chamada de quietude no domínio da natureza essencial da mente, no domínio da base da mente, que é a consciência substrato. Porque a consciência substrato ela é quieta. Os movimentos e surgimentos dos vários pensamentos são chamados de flutuações. Não permitir que quaisquer pensamentos surjam sem serem notados, que nenhum pensamento passe despercebido, mas reconhecê-los com atenção plena e introspecção é chamado de consciência. Com essa explicação, atinja a compreensão desses pontos. Então, comece primeiro compreendendo isso aqui. A quietude da consciência substrato e a consciência que sempre está olhando, percebendo todas as flutuações que surgem. Claramente. Então, a gente vai ter que distinguir essas duas experiências, a quietude da consciência quieta e as flutuações que ocorrem na mente. Aí ele vai dizer, assim, aí é que ele começa o ponto, né, estabelecendo a mente em seu estado natural. Assim, para permanecer por um longo tempo no domínio da natureza essencial da mente, isso aqui ele está, entre aspas, como que nós, então, tendo ouvido o que ele disse, a gente concluiu. Assim, para permanecer por um longo tempo no domínio da natureza essencial da mente, eu devo estar alerta, observar os movimentos, manter o meu corpo alinhado e manter a atenção plena vigilante. Aí está entre aspas, tá vendo aqui? Aí ele vai dizer. Aí o Vajra disse, já antecipou o pensamento que a gente iria ter. Então ele disse, você pode pensar isso, né? Quando você diz e pratica isso, que ele acabou de dizer aqui, então eu devo permanecer por um longo tempo no domínio da natureza essencial da mente. Eu devo estar alerta, observar os movimentos, manter meu corpo alinhado e manter a atenção plena vigilante. Então, aí ele diz, quando você diz e pratica isso, os pensamentos flutuantes não cessam. No entanto, sem perder-se neles como de hábito, a consciência plena os expõe. Dedicando-se a esta prática constantemente, em todos os momentos, tanto durante quanto entre as sessões de meditação, lembre que ele está falando aqui para uma pessoa que ele sugeriu que entrasse em retiro. Lá na frente ele diz, pratique as preliminares, vá para um lugar quieto, funda sua mente com o seu guru, e aí relaxe, aí ele começa as instruções de Vipassana, na natureza da mente e tal. Aí ele está dando para uma pessoa que está em retiro, certo? Então você vai cultivar isso, se dedicar a essa prática de observar, né, da quietude da consciência, os movimentos da mente, em todos os momentos, tanto durante quanto entre as sessões de meditação. Finalmente, então, todos os pensamentos sutis e grosseiros se acalmarão na expansão vazia da natureza essencial de sua mente. Então, essa mente vai se dissolver na consciência, na natureza essencial da sua mente comum de humana. Qual é a natureza essencial da sua mente comum? É a consciência substrato. Vai se dissolver lá. A gente já viu isso aqui, já olhou esses comentários. Você se aquietará em um estado sem flutuação
no qual experimentará alegria ou bem-aventurança, como o calor de uma fogueira, clareza ou luminosidade, como o nascer do sol, e a ausência de conceitos ou vacuidade, como um oceano sem ondas. Ansiando por esse estado e acreditando nele, você não suportará ter de se separar dele e se agarrará a ele, o que o Lama acabou de comentar lá no Tantra Vajra também, né? Mesma coisa. Então, quando você atingir chama, você vai chegar nessa experiência de bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade, ou alegria, clareza e ausência de conceitos. Se você se fixar a bem-aventurança, isso lançará ao reino do desejo. Se você se fixar a clareza, isso lançará ao reino da forma. Se você se fixar a ausência de conceitos, será lançado ao ápice da existência mundana. Portanto, entenda que embora esses sejam sinais indispensáveis de progresso para os indivíduos que ingressam no caminho, ou seja, porque a gente não está tomando a mente como caminho, a nossa meta vai ser atingir Shamatha, então a gente vai experimentar essas experiências. E é um sinal de progresso. Se a gente começar a experimentar, é porque a gente está fazendo a prática corretamente, certo? O problema é a gente se identificar, se reificar e se apegar, né? Então, portanto, entenda que, embora esses sejam sinais indispensáveis de progresso para os indivíduos que ingressaram no caminho, é um engano ficar preso a eles indefinidamente. Lama até lembra aqui, quando ele comenta que nesse texto, você pode experimentar um pouco. É bom que você experimente um pouco essas qualidades de Shamatha, do atingimento de Shamatha. Mas aí agora segue para a Vipassana, né? Então, essa é a chamada quiescência comum do caminho. E se você alcançar estabilidade nela por um longo tempo, terá alcançado o aspecto crítico da estabilidade em seu fluxo mental. Ou seja, a gente vai ter que cultivar, não basta reconhecer, ter experiências assim, fugazes de bem-aventurança, luminosidade. Você tem que se estabelecer nesse lugar. Ou seja, estabilizar essa experiência. Isso vai levar um tempo, certo? Tá? Aí você terá alcançado o aspecto crítico da estabilidade em seu fluxo mental. Aí a gente está com a mente realmente 2.0. Não está flutuando, não está caindo o sistema operacional, voltando para a mente 1.0. Né? Então, no entanto, saiba que entre as pessoas não refinadas desta era de degenerescência, muito poucas parecem atingir mais do que uma estabilidade transitória. Hoje em dia, as deidades surgem para algumas pessoas que estabelecem a sua atenção sobre elas. Para alguns, surgem visões de terras puras de Buda e eles estabilizam e repousam as suas mentes nelas. Ou seja, ficam ali. Entendeu? Vai surgindo experiências e eles vão ficando. Alguns experimentam especialmente bem-aventurança, clareza e ausência de conceitos e aí se estabelecem. Para outros, surgem imagens de seus gurus, arco-íris, luz e bindos, e então eles repousam sobre esses objetos e assim por diante. Entenda que, devido ao funcionamento dos canais e elementos de cada indivíduo, as experiências particulares não são as mesmas. Então vai variar dependendo das nossas constituições de cada indivíduo. Nossos elementos, que a gente tem predominância, do nosso karma, certo? Aí agora nós vamos voltar para o tópico, que é exatamente o tópico que a gente vai começar. Nyam, sinais de experiência meditativa. Então vamos lá para o Kindle, que aí a gente vai para o livro agora. Então no livro, a gente está aqui, né? No capítulo, as instruções explícitas, Nyam, sinais de experiências meditativas. Certo? Nyam, sinais de experiências meditativas. Aí ele vai dizer: Grande Vacuidade Ilimitada perguntou: Ó mestre Bhagavan, por favor, explique como experiências meditativas surgem como resultado de tal prática. Ele respondeu: Ó Vajra da mente. É página 136 no livro. Aí ele respondeu: Ó Vajra da mente, a consciência é revelada de forma clara em todos os tantras, em transmissões orais e instruções práticas do passado. Entre essas várias, eu não descreverei mais do que uma simples fração das formas como os sinais da experiência ocorrem. Pelo fato de as constituições e faculdades individuais serem inimaginavelmente complexas e a variedade de experiências ser igualmente inimaginável,
eu sei que não há uniformidade entre elas. Então, o que ele vai falar é que, dependendo das constituições e faculdades individuais, vão surgir N números de experiências, e não são iguais. Então, ele vai falar de forma, portanto, entenda que eu falarei apenas nos termos mais gerais, certo? Então, ele não vai aqui descrever tudo o que pode acontecer, ele vai descrever nas formas gerais o que pode vir a acontecer, mas não como uma coisa taxativa. Vai acontecer com você, certo? Tudo está dito, né? Mas com certeza o Lama diz, vai acontecer sim, porque nós vamos dragar nossa mente, né? Nós vamos estar lidando com padrões kármicos. Então ele vai dizer, agora o Lama Alan explicando, a palavra em tibetano Nyam é traduzida como experiência ou experiência meditativa. Bem mais adiante no texto, ele descreve que é crucial distinguir Nyam, ou seja, experiência meditativa, de realização. Lembra que ele citou um pouco aqueles 4 estágios? Compreensão, experiência, realização, confiança. Aqui nesse texto, mais à frente, ele vai dizer claramente, ó, isso aqui é Nyam, você não vai confundir Nyam com realização. Experiência meditativa com realização, certo? Então, há uma grande diferença entre as duas. Até agora, todas as coisas descritas, que ele falou agora, né, nesses últimos tópicos que a gente leu, bem-aventurança, clareza, visões de terras puras de Budas, gurus, arco-íris, bindos, todas elas são Nyam. São experiências meditativas que são passageiras, elas vêm e vão. Porque a realização e a confiança, elas não vão. São experiências que... A grande diferença principal de Nyam para a realização é que os Nyam são experiências que são erupções, elas vêm e passam. A realização, ela é constante, né? Ela não passa, né? Então, ela vai se referir àquilo que é, vamos dizer assim, né? Então, uma sensação de depressão, um sentimento generalizado de ansiedade e pavor, também o são Nyams. E também de bem-aventurança, paranoia, insônia, né? Tudo isso. Nyam compreende uma variedade de tipos de experiências transitórias anômalas. Experiências transitórias anômalas, catalisadas pela prática meditativa autêntica. Catalisadas pela prática meditativa autêntica. Então, é natural porque, não é porque você está praticando errado, ele disse, né? Eles vão estar vindo porque exatamente a gente está deixando a mente se purificar. Vai ser uma prática de purificação dessa mente. Deixar essa mente se aquietar. E essa mente sutil, ela lembra que a gente viu que entre mente, corpo, fala e corpo, a mente é primordial. Mas os 3 estão interligados. Por isso que a gente vai ter essas experiências. Porque a gente vai estar lidando com esses padrões todos. Que tem a ver com a nossa própria mente. Né? O corpo, a nossa fala e são dependentes da mente. Então, se a gente está purificando a mente, a gente vai... Energias vão se movimentar, padrões vão se movimentar, né? Mas quanto mais a gente tiver clareza sobre a prática, confiança na prática e fazendo a prática, as bênçãos da prática, né? Nossos mestres próximos, mais a gente... Isso pode ser muito rápido, entendeu? As pessoas podem atingir em 3 semanas. Então, entende? Então, depende um pouco nosso karma, da nossa condição, né? Das nossas bênçãos, das bênçãos que a gente tem, né? Nossos méritos, né? Vamos chamar assim. Então, e isso está ligado com confiança na prática, entende? Com confiança na prática também, claro, né? Também, isso é importante. E com maturidade, né? Momentum kármico, que ele vai chamar, né? Com maturidade, assim, que a gente está trazendo nesse momento, né? Nas circunstâncias que a gente tem para quando a gente for fazer o nosso retiro de chamata. Bom, aí ele vai dizer, então, as experiências podem ser agradáveis, desagradáveis, amedrontadoras, eufóricas ou extasiantes. Podem ser interessantes ou entediantes. Podem ser exóticas ou fascinantes ou aterrorizantes, psicológicas ou somáticas. Elas são despertadas pela meditação, particularmente por esta forma de prática de associação luminosa livre. Ou seja, estabelecendo a mente em seu estado natural. A gente não vai fazer nada com a mente. A gente vai deixar que ela... A gente não vai estar remediando. Ela vai estar
por associação, quando a gente senta, a gente vai ver, quando a gente fizer os nossos retirinhos aí, acumular um pouco de prática, a gente vai ver, a gente tá lá sentado, tranquilo, daqui a pouco vem, pum, uma memória nada a ver, daqui a pouco vem, pum, uma outra coisa nada a ver. Então, é uma associação livre. Os padrões vão se movimentar, isso vai mexer a energia, vai mexer, entendeu? Vai mexer conosco, né? Todas as formas, né? Então precisa ter, assim, um guerreiro, um bodhisattva guerreiro, um yogi, no caso é um yogi guerreiro, assim, yogi confiante, né? Então, elas são despertadas por essa, né, pela meditação, particularmente por esta forma de prática de associação luminosa livre, estabelecendo a mente em seu estado natural. Esses nyam, essas experiências meditativas, incluindo as mais gloriosas, que também tem muito maravilhosas, que aí é o perigo da gente se apegar, né? Não devem ser confundidas com realização. O mestre descreverá uma simples fração dos vários sinais de experiência que ocorrem, pelo fato de as constituições e faculdades individuais das pessoas, dos praticantes, serem inimaginavelmente complexas. Então, é uma rede, nós estamos vivendo uma rede de karmas, de condicionamentos dessa vida, de vidas passadas. Imagine, a gente vai deixar que essa rede vai soltar os fios dessa rede. Então, dependendo de como é esses fios, vai aparecer muita coisa, né? Então, constituição se refere à formação dos humores no corpo de vento, bile e fleuma, que essa tá ligado com os elementos. Então, o Lama mais à frente vai falar disso, em outros momentos ele vai falar também das experiências meditativas ligadas às pessoas que têm determinado elemento como primordial, e Lama preparou assim um resuminho, a gente depois vai ver, nesse momento mais adequado mais à frente, e ele também sugere que a gente olhe, se a gente quiser ver esses padrões, a gente se associar um pouco. Mas o bom não é a gente começar a querer ver que padrões eu tenho, como se quisesse fazer o mapa astrológico para ver os karmas que você tem, ou então ver lá no Tenzin Wangyal Rinpoche, a cura pela forma, energia pela luz, ele vai falar dos padrões, né, dos elementos todos que a gente tem, as personalidades. Mas essas personalidades são construções. Então a gente, na verdade, nessa prática, a gente vai estar soltando, a gente vai estar purificando essas marcas kármicas. A gente vai estar se reificando, não é? Não vai estar se reificando. Então, se a gente for olhar por curiosidade, mas só para a gente um pouco se preparar para o que pode vir. Mas o ponto é a gente soltar tudo que vier, né? Deixar que sejam o que são. Movimento de energia, pensamentos, imagens, né? Movimentos grosseiros no corpo, certo? Experiências meditativas, né? Então, aí ele vai dizer, a constituição se refere à formação dos humores no corpo de vento, bile e fleuma, com os elementos que compõem nossa constituição, de corpo, fala e mente. E as faculdades significam o grau de inteligência, perspicácia, maturidade, né? A estabilidade da atenção e assim por diante, ou seja, suas faculdades mentais. Então, dependendo da constituição, tem a ver com os elementos, e das faculdades, tem a ver com a maturidade da sua inteligência, da sua própria prática, dos fatores principais que a gente vai trazer para essa prática, que é atenção plena e introspecção, inteligência, prajna, né, que tem a ver com a compreensão claramente e tal, a gente não está confuso, né? Então, isso vai depender, dependendo dessas constituições e faculdades, né, tenha em mente que quando você se senta para meditar, você traz consigo marcas de incontáveis vidas passadas, acrescidas de todas as complexidades desta vida, além do mais, né? Então, o mestre diz que falará nos termos mais gerais, porque diz que não tem como elencar, porque são incontáveis, né? Grande vacuidade ilimitada pergunta: que tipo de coisa acontece quando você faz essa prática? E o mestre responde dizendo: a variedade é infinita. Não há uma forma pela qual eu possa sintetizar, mas eu posso lhe dar uma pequena amostra, algumas generalidades. Certo? Então o pessoal tá quietinho, sumiu. Acho que a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Acho que tá bom. Aí eu sugiro que quem tem o livro já vai logo lendo. E a gente vai. Aí a gente na próxima terça a gente segue mais um pouco a leitura do livro. Porque mais à frente eu vou fazer essa coisa. O livro, um pouco volto pro Lama. O livro, volto um pouco pro Lama. Pra gente aproveitar, né, fazer casar um pouquinho.
certo? E a gente ir intensificando um pouquinho a nossa prática, né? Estabelecendo a nossa prática, ver se está claro a nossa prática. Porque quando a gente senta e medita, e principalmente se a gente não usa nenhuma artificialidade, nenhum áudio, nem nada, a gente vê como a gente está realmente confiante, está compreendendo a prática e está conseguindo fazer a prática, certo? E se surgirem dúvidas, a gente vai anotando, porque quando a gente tiver a oportunidade de, né, ou nesses ensinamentos, de repente, a gente vai ver o perguntas e respostas que está no meio desses vídeos que a gente está vendo, que eu acho que deve estar super rica, porque ele deu, nesse vídeo seguinte que a gente vai ver, que é o 16, esse é o 13, né? No vídeo 14 que a gente vai ver, ele pediu que as pessoas, ele deu só uma orientação e disse, eu não vou conduzir a prática, eu quero que exatamente vocês façam em silêncio e vocês prestem bem atenção como está a confiança de vocês na realização da prática, porque se tiver dúvidas, quando terminar a prática, vocês anotem as dúvidas e de noite, no Perguntas e Respostas, eu vou responder. Então, essa pergunta e resposta do vídeo 15 vai estar muito legal, porque deve ter surgido muitas... Aí teve uma outra... a prática da noite ainda, antes dele responder, uma outra prática em silêncio, então aí as pessoas surgiram dúvidas. E pode ser dúvidas que a gente pode ter. Então eu acho interessante a gente ver esse Q&A 15, do vídeo 15, sabe? Porque eu acho que pode trazer bastante esclarecimento para nós, assim, em termos de como está a nossa compreensão e de como está a nossa prática. Certo? Então tá bom, queridas, vamos seguir, né? Estamos agora nós estamos na fase de turbulência, que é olhar, ele vai agora, né, falar dos nhams, ele vai falar também da importância dos mestres autênticos, também vai ter o vídeo 16, a gente vai ver um pedacinho desse vídeo, onde ele vai falar do trecho que ele, no Tantra Vajra, ele fala da importância dos mestres, e da gente, nesse caminho especial, a gente se vincular a mestres autênticos, porque senão a gente pode gerar muita confusão para nós mesmos. Realmente que realizaram o caminho. Ô, Flor, então, nesse momento que a gente não tem realização, todas as experiências na meditação nossa são nhams. São nhams, sim. Provavelmente. Eu tinha antes uma concepção que o nyam era assim, coisas negativas, sabe? Não, acabou de dizer, Então, tudo. agora, Não. agora eu entendi melhor, ficou é. mais claro. Até fiquei gostando deles. Agora, só cuidado para não se apegar e achar que agora você já é um vidiada, né? Não quer mais saber mais coisa, ensinamento, não quer mais... Querer repetir, né? O pior, assim, né? Que, no meu caso... Confesse, Tetê. Confesso. Quando faço, tem uma prática que alguma coisa assim, leve, boa, assim, aí no outro dia eu fico, eita, não aconteceu. Mas aí aquela história do Lama Karma, de quando está muito, a prática está ali. Para ali antes de aí ir. Você né? para ali, quando ela estiver boa. Aquilo ali me fez pensar diferente sobre isso, sabe? Até esse ponto que a gente está falando agora. Para se proteger dos apegos que podem surgir, as qualidades, né? Que vai surgir na prática. Um pouquinho. Mas o Lama diz mais à frente que a gente vai ter que experimentar. Claro que no começo a gente está muito, muito verdinho, nós não estamos fazendo retiro nem nada. Mas essa coisa assim já vai dando luz pra gente, porque quando a gente realmente entrar no retiro, seja que a gente comece a fazer um retiro mais curto, é bom a gente começar um retiro de 10 dias, depois um retiro de um mês, depois um retiro de 3 meses, certo? Que a gente vai se familiarizando, a gente vai vendo como é que está a nossa compreensão, como é que está o nosso, né, como é que está o nosso corpo, como é que está a nossa compreensão e como a gente está conseguindo sustentar, porque também a gente vai se expondo devagarzinho aos nhams, a gente vai se expondo devagar, né? Entendeu? E aí depois a gente vai ficando cada vez mais confiante, entendeu? Vai realmente compreendendo, ficando claro, vai ficando cada vez mais confiante. Aí a gente talvez fique claro para nós o momento da gente realmente fazer um investimento mesmo num retiro para atingir Shamatha. Entende? Vai ficar claro para nós isso. Porque também não adianta a gente achar que vai... Até porque com o Lama Alan não tem esse perigo, porque ele já faz uma anamnese assim, para você se inscrever, para pegar uma vaga lá no CCR, não é fácil. Então tem toda ele já tenta se assegurar de que o praticante está minimamente pronto para isso. Porque não adianta a gente querer fazer um retiro 6 meses, se está preparado, entende? Se está com orientação, se está com a clareza, se está com uma pessoa adequada nos orientando. Porque a gente pode até gerar
obstáculo para nossa própria prática. A gente achar, não, não vai, isso não é uma coisa para mim, eu gerar um problema maior, né? Então, né? Então a gente vai, aí ele vai dar essa dica também, assim, que a gente, o próprio Dude Olimpa vai falar isso, né, nos ensinamentos, a importância dos mestres autênticos, vidyadharas, para esse caminho. Esse é o caminho do Dzogchen, direto, o caminho último, não é qualquer retiro de shamatha. Então, mas também se a gente entrar num retiro de shamatha para cultivar atenção plena à respiração, entendeu? Devagar, de forma tranquila, isso é muito bom. Cultivar bodhicitta, cultivar, né, fazer uma prática de nondro, cultivar o nondro. A gente pode fazer retiros para ir purificando, se preparando para um retiro desse, né? Que é um retiro onde a prática é muito simples, não tem artificialidades. É um retiro de Dzogchen, a prática de shamatha do Dzogchen não tem artificialidade. E a gente não é encorajado a estar num retiro desse, a estar estudando, estar lendo, fazendo sadhana, não. No máximo, Guru Yoga. E senta para meditar. Certo? Então, não vai ter artificialidade. A gente tem que estar pronto para ele. A gente vai saber quando a gente estiver pronto. Até porque a gente vai fazendo devagar. Entende? Vai fazendo devagar. Nós estamos fazendo o nondro. Esse retiro que eu fiz, de pouco mais de 24 dias, eu mantive minha prática do nondro uma vez por semana. Eu mantive 4 sessões de prática de shamatha ao longo do dia. Eu estava mais ou menos 8 horas. Mas eu tinha a hora também, eu tinha a hora da prática do nondro, tinha a hora que eu tirava mais ou menos 2 horas e meia para contemplação dos ensinamentos, que eu contemplei várias vezes, tanto essa fase 1 que a gente está mergulhando, e também os ensinamentos do John Limpa sobre retiros na montanha, que é um texto que a gente é muito precioso, é também sucinto, assim, traz essa prática. Então, mas aí o tempo que você passa meditando não é comum. Como você está no dia a dia você para meia hora, 1 hora. Um retiro desse, 8 horas. Entendeu? De manhã, madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Então, aí a prática é diferente. Você vê, você experimenta, você vê a instrução. E fazer contemplação nesses retiros é importante, porque você aí, da instrução propriamente que você está fazendo, se contemplar, é muito importante, porque você vai ver a instrução a partir de um lugar de prática, que é diferente de um lugar apenas intelectual. Então, é super importante. Isso vai nos ajudando a gerar clareza, confiança, estabilizando a nossa prática. Quando a gente sai no retiro desse, de 15, 20 dias, 1 mês, a gente volta, aí aí já muda um pouco a nossa perspectiva no nosso dia a dia e na nossa prática diária, que a gente vai cultivando, mantendo, cultivando, aí os ensinamentos que a gente vai recebendo vão fazendo mais sentido, e a gente vai, né, gerando essa maturidade, né, devagar. Até ter todas as causas e condições, os méritos pra gente, né, fazer um destravamento aí potente nessa vida, né? Certo? Pois tá bom, queridas. Vamos fazer nossas preces, dedicação. E aí a gente... Deixa eu colocar aqui, preces. E a gente então segue na próxima terça. Eu vou dar uma viajadazinha de 10 dias para Brasília, então, mas eu aviso vocês mais à frente. Mas na próxima terça tem encontro. Passar o Dia das Mães com a minha filha. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchizipani Topnini Pedranam Panjeshim Keganachi Balum Trupaim Si Petsolidro Wadro Arsho. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos mestres, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua.
aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Nunca soltar nossa mão até que a gente se ilumine completamente. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisandeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Orgin Lama Drugune Drovachiki Amalupa Dei Salagopa Show. Obrigada pela companhia. Então, queridos, até próxima terça ou até qualquer momento nos nossos encontros. Sexta-feira, né? Sexta. Sim, sexta de manhã, nossa prática. Tá bom, queridos. Beijo.